Samuel, capítulo 6 e versículo 6. E chegando à eira de Natã, estendeu Ussá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra. Muito bem. E Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de. Irmãos, esse episódio se passa logo após Davi se tornar rei em Israel. E quando Davi se torna rei em Israel, ele sente que tem algo faltando naquele reinado. Ele sente que falta algo que ele aprendeu a ter na vida dele. Ele sente que faltava algo na tenda da presença do Senhor no templo. Ele sente que faltava algo para o povo sentir a presença do Senhor. Então Davi assenta em seu coração buscar a arca do Senhor. Quando Davi assenta em seu coração em buscar a arca, em buscar a presença, Davi pergunta onde está a arca e Davi vai até a arca. Davi, ele encontra a arca do Senhor e quer voltar, trazer de volta a presença de Deus. Davi vai com a melhor intenção, Davi vai com o maior desejo, que é ter a presença de Deus próximo, ter a presença de Deus com ele, ter a presença de Deus no meio do seu povo. Essa era a vontade de Davi. Então Davi pega os seus melhores carros, pega 30.000 homens e vai trazer a arca do Senhor. Quando Davi pega a arca do Senhor e coloca em cima do melhor carro, em cima dos bois, e começa a trazer a presença, começa então a dificuldade. Embora os carros que Davi levou eram novos, aqueles carros não eram dignos de carregar a presença. Porque quando nós vamos lá para o Êxodo, quando nós vamos para a saída do Egito, quando nós vamos para a entrada em Canaã, quando o Senhor fala como deve ser levada a arca, o Senhor diz que quem deve levar a arca são os levitas. Quem deve levar a arca são aqueles que são dignos. Quem deve levar a presença não é qualquer um. Quem deve andar com a presença não é qualquer um. Aquele que quer ter a presença tem que se fazer digno de ter a presença. Não é qualquer jeito, não é em qualquer carro, por mais bonito que ele seja. Não é a pessoa mais rica que ela seja, não é qualquer pessoa. Se você quer ter a presença, você tem que ser diferente, porque a presença ela não é de qualquer jeito, a presença ela é diferente. Embora aqueles carros que Davi levou eram novos, sim, eram novos, a Bíblia especifica isso, mas eles não eram dignos de carregar a presença. Então a história continua. A história continua e chega então no momento em que a arca ia pender. Ela iria cair. Ela iria cair de cima. Até o momento que Ussá, ele simplesmente quer pegar a arca. Ele quer impedir que a arca caia. E eu fico imaginando por que aconteceu aquilo com Ussá. E eu já vi algumas pessoas abordando. E eu perguntei ao Senhor hoje, quando eu cheguei em casa, quando eu fui pegar a Bíblia. E o Senhor me falou: Mateus, a arca estava na casa dele. Mateus, me diga, por que é que se a arca estava na casa dele, será que ele nunca tentou limpar a arca? Será que ele nunca tentou colocar a arca em outro lugar? Será que ele nunca tentou tocar na arca para limpar, para colocar de outro lado? Então por que, Mateus, no momento no qual ela iria cair, o Senhor fiz com que ele morresse? Por quê? Por que que eu fiz isso? Será que você não entende?
E o Senhor fez com que eu anotasse o seguinte: ele nunca levou a sério a presença da arca na casa dele. Porque quando a arca estava em cima dos bois, quando a arca estava ali sendo levada, a arca vai cair, ele a pega, mas ele a pega sem prudência, ele a pega de qualquer jeito, ele pega a arca sem temor à presença de Deus. O que é que acontece com alguns pregadores hoje em dia? O que é que acontece com alguns profetas hoje em dia? O que é que acontece com aquelas pessoas que apontam o dedo e dizem que eu sou profeta? O que é que acontece quando elas tratam a presença de Deus de uma maneira que Deus não quer que ele seja tratado? Quando eles acham que não, eu tenho a presença, eu estou acostumado com a presença está na minha casa, eu faço assim com a presença, eu coloco ali a presença, eu faço do jeito que eu quero, então eu posso pegar na arca do jeito que eu quero. Mas na verdade não é assim. Quando nós subimos em um púlpito, é o Senhor que está na nossa vida. Quando nós descemos do púlpito, o Senhor também tem que estar na nossa vida. Quando a presença está em nós, é diferente. O temor tem que estar em cima e embaixo do púlpito. Não é de qualquer jeito que eu tenho que pegar a presença, pregar a presença e soltar a presença, porque no dia que eu precisar da presença, o que é que vai acontecer comigo? O Senhor vai me consumir. E o que é que tem acontecido com alguns pregadores no dia de hoje? Que não dão valor à presença, usa quando quer, da maneira que quer, da forma que quer. O que é que tem acontecido com alguns pregadores hoje? Que quando pega a palavra de Deus e diz, eu faço, eu sou, eu curo, eu oro e Deus opera. O Senhor destrói, o Senhor consome, porque a presença dEle pertence a Ele, a glória dEle pertence a Ele. Irmãos, a história continua depois da morte de Ussá. Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, ele se entristece de uma maneira tal que ele não sabe o que fazer. Ele leva a arca para a casa de Obed-Edom. 3 meses a arca fica na casa de Obed-Edom, e Deus opera grandes coisas na vida de Obed-Edom. E a história continua. E o Davi decide levar a presença novamente. Davi pega a arca, faz o mesmo processo, só que dessa vez ele faz a cada 6 passos sacrifício de bois e de carneiros. Irmãos, imagine vocês, a cada 6 passos, daqui para o Siqueira, do terminal do Siqueira, a cada 6 passos você matar um boi. Que tempo levaria até a presença chegar em Israel, em Jerusalém? Que tempo demoraria se a distância fosse daqui para o terminal do Siqueira? As pessoas querem que a presença chegue assim, ó. As pessoas querem que a bênção chegue assim, ó. As pessoas querem que tudo aconteça no estralar de dedos. Só que para carregar a presença, para ter a presença em você, exige sacrifícios, exige coisas que ninguém fez. Eu desafio a qualquer um aqui da Bíblia procurar exatamente o que Davi fez. Quando um profeta qualquer, a cada 6 passos tinha que sacrificar, a cada 6 passos tinha que glorificar o Senhor. Eu desafio vocês me mostrarem na Bíblia isso acontecendo 2 vezes. Não, aconteceu só uma. Para você ter coisas diferentes na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes. Se você quer que a presença esteja com você, faça sacrifícios que só você pode sentir. E a história continua. Quando você tem a presença, cada dia precisa ser vencido. Porque a presença ela é conquistada gradativamente. Ela não é uma coisa de uma hora para outra desceu para... Não. A presença é aquilo que você conquista com o jejum.
é aquilo que você conquista com a oração, é aquilo que você conquista com uma... Não, eu não posso fazer isso porque eu vou perder a presença. Não, eu não posso mentir porque eu vou perder a presença. Não, eu não posso falar mal de fulano porque eu vou perder a presença. Eu não posso fazer isso porque eu vou perder a presença. A história continua e Davi consegue levar a presença até a sua cidade. Imagine você lutar, se sacrificar, fazer sacrifícios de bois, de carneiros, de tempo, para ter a presença, e você se alegra, você chega no culto, você glorifica, você dá glória, você pula, você chora, você faz grandes coisas, mas quando você chega no culto, você está dançando, glorificando ao Senhor, alegre, porque você sabe o sacrifício que você passou para ter a presença, você sabe o sacrifício de pessoas que morreram para nós termos a presença hoje. Você sabe o sacrifício que tiveram no início da igreja para nós termos um tempo para adorar. Você sabe, você conhece, então você glorifica, porque a presença é coisa difícil. A presença é aquilo que não é qualquer um que tem. Eu estou tendo a presença, então eu vou glorificar, eu vou pular, eu vou exaltar, porque eu tenho a presença. E quando você chega e está no culto, a pessoa faz o quê? E aponta. Como pode tu, mulher, no século 21, adorar o Senhor desse jeito? Como pode tu, jovem, chorar na presença do Senhor? Como pode tu, sendo um pastor, pular, dançar, sapatear? Como pode ser tu? Tu não podes fazer isso. Foi exatamente o que a esposa de Davi falou para Davi, quando ele chegou à presença. Ela não conhecia o sacrifício que teve para que a presença chegasse. Ela não conhecia a história de Ussá que morreu para que a presença chegasse. Ela não sabia o que aconteceu com Obed-Edom. Quando a presença chegou na casa dele, ela não sabia de nada, mas ela apontou, ela acusou, ela disse: como podes tu, sendo o rei Davi, tu se vestir de saco e glorificar, sair dançando? Como pode ser tu, Davi? Irmãos, vai ter pessoas que quando você conseguir a presença vai te apontar. Vai ter pessoas que quando você conseguir a presença de Deus em casa, vão dizer: ei, por que tu faz assim? Ela não conhece a tua história, ela não sabe de nada daquilo que tu fez para estar feliz hoje. Ela não sabe de nada. Deixa eu te dizer um negócio: enquanto falam de você, você está com Deus na sua casa. Enquanto falam de você, o Espírito Santo se manifesta. O Espírito Santo te cura, o Espírito Santo te protege, o Espírito Santo faz com que nenhuma doença, nem praga chegue na tua casa. O Espírito Santo faz isso porque a presença traz saúde, a presença traz glória, a presença traz bênção. Só que nós às vezes não entendemos isso e damos mais ouvidos àqueles que nos apontam. Irmãos, a esposa de Davi, ela não sabe o quanto Davi lutou para levar a presença. Ela não sabe os sacrifícios que Davi teve para levar a presença. Ela não sabe que Ussá morreu para levar a presença. Ela só simplesmente criticou. Então saiba de uma coisa: quando você quiser realmente a presença, eu estou falando da presença, eu não estou falando de movimento que não traz transformação, não estou falando disso. Eu estou falando da presença de Deus. Eu estou falando daquilo que quando você vai na rua, o vizinho, aquela mulher, uma mulher de Deus. Eu estou falando, não é quando você chega na igreja e glorifica. Eu estou falando que quando você testemunha, quando você exala a presença, vão te criticar, vão zombar de ti, mas muitos vão querer a presença e não vão querer pagar o preço. Irmãos, essa foi a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para trazer para os irmãos hoje. E que Deus possa nos abençoar e possa nos proteger. Amém.
Fiquemos de pé, irmãos, vamos aqui orar ao Senhor, vamos adorar.